Antes de começarmos a história, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. E no final, avalie a história de 0 a 10. Agora, respire fundo e aproveite. A torre de vidro se erguia por 30 andares no horizonte de Manhattan, refletindo nas janelas o brilho dourado do sol da manhã e as nuvens que deslizavam preguiçosamente pelo céu. Lá dentro, a suíte executiva da Whitmore Industries vibrava em um silêncio controlado, um tipo de silêncio caro. Assistentes se moviam como sombras sobre o piso de mármore, os saltos marcando um compasso perfeito com o tic-tac de um antigo relógio pendurado acima da recepção de mogno. Cada detalhe daquele lugar gritava dinheiro, poder e sucesso. O tipo de sucesso que a maioria das pessoas só observava pelas telas dos seus laptops, em apartamentos apertados e cheios de sonhos inacabados. Madison Hayes estava dentro do elevador, observando os números subirem com a mesma velocidade do seu coração. 23, 24, 25. Suas palmas estavam úmidas, apesar do ar gelado que circulava pelo ambiente. Ela segurava o portfólio de couro gasto com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Tinha pegado emprestado o blazer azul marinho da colega de quarto, combinado com sua única saia lápis decente, e passado quase 1 hora tentando domar o cabelo ruivo rebelde até parecer minimamente profissional. O resultado era aceitável. E teria que ser suficiente. Aquele emprego era tudo. Na verdade, era a última chance. Depois de 6 meses de rejeições, contas atrasadas se acumulando na cozinha e a temida possibilidade de voltar a morar com a mãe, Madison estava pendurada por um fio. Tinha um diploma em jornalismo de uma universidade estadual, 3 anos de experiência escrevendo para uma revista online que pagava em visibilidade e não em dólares, e exatamente $217 na conta bancária. Ela precisava daquela vaga, como precisava de ar para respirar. Ding. 30º andar. As portas se abriram para um saguão que parecia ter sido desenhado por alguém que achava que pessoas comuns não mereciam beleza. Janelas do chão ao teto revelavam uma vista de Central Park, onde as árvores pareciam pequenas esculturas de jade. Atrás de uma mesa branca curvada, uma mulher loira digitava com uma perfeição quase mecânica. Sua maquiagem era impecável, o tipo de perfeição que parecia impressa, e o sorriso, frio o bastante para congelar uma taça de champanhe. Madison Hayes. Estou aqui para a vaga de editora júnior. A voz dela saiu mais firme do que ela se sentia. Uma pequena vitória. A recepcionista mal levantou os olhos da tela. O Sr. Whitmore está um pouco atrasado. Sente-se. Madison se acomodou na beira de uma poltrona de couro que provavelmente custava mais do que o aluguel do seu apartamento por um ano inteiro. Tentava não pensar em tudo o que poderia dar errado. Ela havia pesquisado tudo sobre Carter Whitmore na última semana. 32 anos, CEO de um império de mídia herdado do pai. E milagrosamente ainda de pé, brilhante, implacável. E segundo vários relatos anônimos, um pesadelo para se trabalhar. O tipo de homem que demitia alguém apenas por respirar alto demais perto da sala dele. Ele vai te receber agora. A voz fria da recepcionista cortou os pensamentos de Madison. As portas duplas se abriram com um clique suave. Madison respirou fundo e entrou, com a sensação de estar caminhando rumo à própria execução. O escritório era imenso, dominado por uma mesa do tamanho de um carro pequeno e pelo homem sentado atrás dela. Carter Whitmore. Não levantou os olhos do celular. Ele era exatamente tão bonito quanto nas fotos e, de algum modo, ainda mais intimidante pessoalmente. O cabelo escuro penteado com uma perfeição descuidada, o terno cinza carvão que parecia ter sido costurado diretamente em seu corpo e aquele ar de superioridade entediada que fazia Madison querer, ao mesmo tempo, impressioná-lo e acertar um soco bem no maxilar perfeito dele. Sente-se.
Ele apontou para a cadeira sem desviar os olhos da tela. Madison obedeceu, a coluna ereta, o portfólio equilibrado nos joelhos como um escudo. 30 segundos. 1 minuto. Carter continuava rolando o dedo sobre o celular, com uma indiferença preguiçosa que transformava o silêncio em provocação. O nervosismo inicial de Madison começou a azedar, primeiro em irritação, depois em raiva. Sr. Whitmore, Eu disse que podia falar? Interrompeu ele, a voz aveludada, fria, carregada daquele tipo de arrogância de quem jamais ouvira um não na vida. A mandíbula de Madison se contraiu. Ela precisava daquele emprego. Precisava. As palavras ecoavam na cabeça como um mantra, mas perdiam força a cada segundo do silêncio sufocante que os separava. Finalmente, Carter levantou o olhar. Os olhos cinzentos, impassíveis, a analisavam com a frieza de um cientista examinando uma bactéria sem importância. Madison Hayes, diploma de jornalismo em universidade estadual. 3 anos escrevendo matérias leves sobre dietas de celebridades e dicas de viagem barata para um site que ninguém lê. Ele fez uma pausa, o tom cortante. Diga-me, por que eu deveria perder tempo com você? As palavras bateram como tapas, cada uma medida para doer. Madison havia se preparado para perguntas difíceis, para provar seu valor, mas não para isso. Para ser tratada como algo menor antes mesmo de abrir a boca. Deixe-me adivinhar, cortou Carter, reclinando-se na cadeira com um meio sorriso que fez o sangue dela ferver. Você é apaixonada por jornalismo, é trabalhadora, está ansiosa para aprender. Esqueci de algo? Ou isso cobre o discurso genérico que vem ensaiando desde que entrou aqui? Algo dentro de Madison se partiu. Talvez fossem os 6 meses de rejeições. Talvez o aluguel atrasado e os jantares de miojo 4 vezes por semana. Ou talvez fosse simplesmente o olhar dele. Aquele olhar que a diminuía, como se sua existência fosse um incômodo em meio à agenda lotada de ser rico e insuportável. Ela se levantou tão rápido que a cadeira arrastou pelo chão. Sabe de uma coisa? Você tem razão. Eu me formei em uma universidade estadual, porque, diferente de certas pessoas, eu não tinha um fundo fiduciário para pagar uma Ivy League. Escrevi sobre dietas de celebridades porque era o que mantinha as luzes acesas enquanto eu tentava construir uma carreira em um setor que engole e cospe quem não tem conexões. O olhar de Carter se ergueu, surpreso, o primeiro sinal de que ela o havia desarmado, mas Madison ainda não tinha terminado. E sabe o que você não perguntou? A voz dela agora era firme, vibrante. Não perguntou sobre a reportagem investigativa que escrevi, aquela que revelou a corrupção de um político local e foi publicada pela Associated Press. Você não perguntou sobre o fato de que eu aprendi sozinha jornalismo de dados e que sei criar gráficos interativos capazes de transformar histórias complexas em algo que pessoas reais conseguem entender. A voz de Madison tremia, não de medo, mas de raiva contida. Você não fez uma única pergunta que realmente determinasse se eu era qualificada para essa vaga, porque já tinha decidido que eu não valia o seu tempo no exato segundo em que leu o meu currículo. A mão dela se moveu antes que o cérebro conseguisse impedi-la. O estalo ecoou pelo escritório como um disparo. A palma de Madison atingiu o rosto de Carter Whitmore com força, e o som seco da bofetada preencheu o espaço como se o ar tivesse se partido em 2. Por um instante, o mundo parou. Madison ficou olhando para a própria mão, sem acreditar no que acabara de fazer, o calor ardendo na pele. Carter permaneceu imóvel, o rosto ligeiramente virado pela força do golpe, uma marca vermelha se espalhando pela bochecha esquerda como um selo em brasa. O único som era o zumbido baixo do ar-condicionado e a respiração descompassada de Madison. Meu Deus! O que foi que eu fiz? Sussurrou. O instinto de sobrevivência finalmente despertou. Ela agarrou o portfólio e girou em direção à porta, tropeçando no tapete caro em meio ao desespero.
Precisava sair dali, antes que a segurança chegasse para escoltá-la. Ou pior, antes que chamassem a polícia. Será que dava para ir presa por dar um tapa em um bilionário? Provavelmente. Gente rica tinha advogado até para espirrar. Deu apenas 3 passos, quando a voz dele a congelou. Espere. Madison parou, a mão já no trinco da porta, o coração batendo tão forte que parecia ecoar dentro da garganta. Virou-se devagar, esperando encontrar ódio no olhar dele. Mas Carter estava apenas tocando o próprio rosto, com uma expressão que parecia espanto. Ou seria diversão. Era difícil dizer com metade do rosto escondido atrás da mão. Ninguém... Ele começou, baixando a mão. O sorriso que surgiu transformou completamente seu rosto, de um homem frio e calculista para algo perigosamente carismático. Nunca me bateu antes. Madison engoliu em seco. Eu sinto muito, de verdade. Eu não sei o que aconteceu comigo. Foi completamente antiprofissional. Sente-se, senhorita Reis. A voz dele soou calma, mas carregava uma autoridade que fez as pernas dela se moverem sem questionar. Ela voltou a se sentar, o portfólio apertado contra o peito como se fosse um escudo. Carter se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Seus olhos cinzentos estavam agora acesos de curiosidade. E algo mais, algo que Madison não conseguia decifrar. Fale-me sobre a história de corrupção. Madison piscou confusa. Desculpe. O quê? O político. A investigação. Você disse que foi publicada pela Associated Press. Quero ouvir sobre isso. O cérebro dela se esforçou para trocar o modo pânico pelo modo profissional. Ah, certo. Era um vereador da minha cidade natal. Eu percebi inconsistências nos registros públicos. Segui o rastro do dinheiro e descobri que ele desviava verbas dos contribuintes para a construtora do irmão. Passei 4 meses analisando documentos, entrevistando fontes, até conseguir provas suficientes para expor tudo. Carter assentiu lentamente, os olhos fixos nela. E as habilidades de jornalismo de dados. Você aprendeu sozinha, não foi? Sim. Fiz cursos online, pratiquei com bases públicas de dados. Aprendi Python e R para fazer análises. O jornalismo moderno não é só sobre escrever, é sobre encontrar a verdade nos números. Por um segundo, o silêncio entre eles pareceu carregar algo elétrico, uma mistura de respeito, tensão e algo que Madison ainda não sabia nomear. Você precisa saber contar histórias com números, transformar informação em algo visual e envolvente. Carter disse, cruzando os dedos sob o queixo, observando-a com calma calculada. O que você acharia de um cargo diferente daquele para o qual se candidatou? O estômago de Madison despencou. Lá vinha, a parte em que ele a colocaria na lista negra de todas as empresas de mídia da cidade. Olhe, Sr. Whitmore, eu realmente sinto muito pelo tapa. Eu fui completamente fora de mim e... Eu preciso de uma noiva. Madison abriu a boca, fechou, abriu de novo. Nenhuma palavra saiu. Não de verdade, acrescentou Carter, como se tivesse acabado de comentar sobre o tempo, e não jogado uma bomba no meio da conversa. Uma noiva de fachada. Por aparência. 6 meses, talvez menos, se tudo sair conforme o planejado. Você iria a eventos comigo, faria o papel da parceira dedicada, convenceria meu conselho e os investidores de que sou um homem estável, comprometido, pronto para assumir a empresa do meu pai de forma definitiva. Você só pode estar brincando. Madison finalmente conseguiu falar, mas a voz saiu como um sussurro. Eu pareço estar brincando? A expressão dele agora era mortalmente séria. Nenhum traço de humor restava. O conselho acha que sou jovem demais, irresponsável demais, para dirigir esta empresa sem supervisão. Querem ver maturidade e estabilidade. Um homem que tenha se estabelecido e esteja pronto para colocar a companhia em primeiro lugar.
O testamento do meu pai determina que, se eu perder a confiança do conselho, eles podem nomear um CEO externo. Passei os últimos 4 anos transformando esta empresa em algo maior que o legado dele. E não vou deixar um punhado de velhos engravatados tirarem isso de mim porque acham que eu festejo demais e namoro modelos demais. A cabeça de Madison girava. Aquilo não podia ser real. Coisas assim não aconteciam com garotas de Ohio formadas em universidades estaduais com $200 na conta. Por que eu? Ela perguntou incrédula. Você poderia contratar qualquer atriz, qualquer modelo, alguém treinado para esse tipo de papel. Porque atrizes e modelos falam com tabloides. Carter respondeu sem hesitar. Porque as pessoas do meu círculo perceberiam uma profissional em segundos. Porque... Ele parou por um instante e algo brilhou em seu olhar, talvez respeito. Porque alguém corajosa ou louca, o bastante para me dar um tapa no meio do meu próprio escritório, é alguém que talvez consiga fazer isso dar certo. Você é real, senhorita Reis. Brutalmente, honestamente real. E é exatamente isso que eu preciso. Isso é insano, Madison murmurou. Isso é negócio, Carter retrucou. Estou lhe oferecendo um contrato, 6 meses interpretando o papel da minha noiva. Em troca, você receberá um salário de $15.000 por mês, um apartamento mobiliado em um prédio meu, um guarda-roupa adequado ao meu círculo social e, ao final dos 6 meses, uma recomendação brilhante e contatos suficientes na indústria da mídia para escolher qualquer emprego que quiser. Madison fez as contas rapidamente. 15 mil por mês, 6 meses, $90.000. Mais dinheiro do que ela ganhara nos últimos 3 anos. Dinheiro para quitar os empréstimos estudantis, construir uma reserva, nunca mais jantar miojo outra vez. E se eu disser não? Perguntou ela, com a voz quase inaudível. Carter deu de ombros, recostando-se na cadeira, o olhar frio e impassível. Então você sai por aquela porta e nós dois fingimos que essa conversa nunca aconteceu. A voz dele era calma, quase suave, mas havia aço por trás de cada sílaba. Devo mencionar que costumo guardar rancor. E minha memória é excelente quando se trata de pessoas que me agrediram dentro do meu próprio escritório. Madison o encarou, o coração martelando. Isso é chantagem. Não. O sorriso de Carter Whitmore foi fino, afiado como vidro quebrado. Isso é motivação. Ele se inclinou para frente, os olhos cinzentos fixos nela, perigosamente tranquilos. Então, o que vai ser, senhorita Reis? 6 meses fingindo que me ama, ou mais 6 meses de cartas de rejeição e macarrão instantâneo. O cérebro de Madison girava como um carrossel desgovernado. Isso era loucura. Completamente insano. Relações falsas só existiam em filmes ou romances baratos. Não na vida real, não com pessoas de carne e osso. Mas lá estava ele. Carter Whitmore. Bilionário. CEO. Oferecendo a ela mais dinheiro do que jamais sonhou ganhar. Em troca de uma farsa cuidadosamente encenada, ela pensou no aluguel atrasado, nas ligações da mãe, cada vez mais impacientes. Filha, quando é que você vai desistir e voltar para casa? Pensou na carreira pela qual lutara tanto, escapando por entre seus dedos como areia molhada. E pensou na cama de infância onde estaria dormindo dentro de 3 semanas, cercada por pôsteres de boy bands desbotados e lembranças de sonhos que nunca saíram do papel. A voz saiu antes que ela pudesse se conter. Quero 20 mil por mês. A firmeza surpreendeu até ela mesma. E um contrato especificando exatamente o que é exigido de mim com limites bem definidos. Se você ultrapassar qualquer um deles, o acordo acaba e eu fico com o dinheiro que já recebi. Carter arqueou uma sobrancelha, o canto da boca se erguendo num sorriso quase divertido. Contra-oferta, disse, pausando de propósito.
18 mil por mês. Contrato com limites claramente definidos. E qualquer comportamento inapropriado, como você colocou, exige consentimento mútuo. Ele se inclinou mais, a voz descendo para um tom grave. Você vai descobrir que eu sou muitas coisas, senhorita Reis. Mas um predador não é uma delas. Isto é um acordo de negócios. Nada mais. Madison o encarou por um segundo longo demais. Então respirou fundo e estendeu a mão por sobre a mesa. Fechado. A mão dele fechou-se sobre a dela, quente, firme, e uma descarga elétrica percorreu o braço dela, deixando o ar carregado de algo que ela não queria admitir. Carter sorriu, satisfeito. Bem-vinda a bordo, noiva. O sorriso se transformou em algo provocante. Tente não me dar outro tapa em público. A mídia se divertiria demais com isso. Na manhã seguinte, o contrato chegou ao apartamento de Madison por um mensageiro de terno impecável. Provavelmente mais caro que todo o guarda-roupa dela. Ela assinou o recebimento, fechou a porta e ficou parada no meio do minúsculo estúdio, encarando o envelope pardo como se ele pudesse explodir a qualquer momento. Por favor, me diga que isso não é uma notificação de despejo, disse Claire. Sua colega de quarto, aparecendo de roupão e cabelo preso num coque bagunçado, com uma caneca de café nas mãos. Pior, respondeu Madison, abrindo o envelope com dedos trêmulos. De dentro, puxou um documento grosso, com pelo menos 50 páginas. É um contrato para ser a noiva de mentira de um bilionário por 6 meses. Claire engasgou com o café. Desculpa, o quê? Nos 20 minutos seguintes, Madison contou tudo. O tapa, a proposta, o contrato, cada detalhe absurdo. Claire passou da incredulidade ao choque, depois à preocupação e, finalmente, a algo que parecia uma excitação contida. Quando Madison terminou, o café já estava frio e as duas estavam sentadas na beira da cama, observando o contrato aberto diante delas, como se fosse uma prova de um plano completamente insano do tipo que muda o rumo de uma vida inteira. Maddie, isso é uma loucura, disse Claire, folheando as páginas cheias de termos jurídicos. Uma loucura legítima, de verdade. Eu sei, Madison respondeu sem erguer os olhos. Ele está te oferecendo 18 mil dólares por mês para fingir ser a namorada dele. Noiva, tecnicamente. Ah, claro. Isso torna tudo absolutamente normal, então. Claire ergueu o olhar, o rosto agora sério. Você está realmente considerando isso? Madison pensou no cheque do aluguel que precisava preencher em 4 dias, o mesmo para o qual não tinha dinheiro. Pensou no e-mail de rejeição que recebera naquela manhã, de mais uma empresa de mídia que escolhera alguém com mais experiência. E pensou em Carter Whitmore, no jeito que ele a olhara depois do tapa, como se pela primeira vez ela tivesse deixado de ser invisível. Eu já assinei. A voz dela saiu quase num sussurro. Os olhos de Claire se arregalaram. Você o quê? Assinei ontem à noite. Tirei fotos de todas as páginas, enviei para mim mesma, assinei e deixei tudo pronto para o mensageiro hoje de manhã. Madison abraçou os joelhos, o olhar perdido. Claire, eu tô me afogando. Tão fundo que já nem enxergo a superfície. Isso é um bote salva-vidas. Talvez um bote maluco e em chamas, mas ainda assim é uma saída. Claire ficou em silêncio por um longo momento. Depois respirou fundo e apertou a mão da amiga. Ok, tá bom. Se você vai fazer isso, então vamos fazer direito. Primeiro, você vai ler cada palavra desse contrato e garantir que não tem nada que possa te ferrar. Segundo, vai estabelecer limites e manter todos eles. Não importa o quão encantador ou manipulador esse bilionário. Ela conteve a palavra e revirou os olhos. Possa ser. O terceiro... Um sorriso travesso apareceu no rosto dela. Vai me contar absolutamente todos os detalhes, porque isso é, de longe,
a coisa mais emocionante que já aconteceu com a gente em anos. O telefonema chegou pontualmente às 9 da manhã da segunda-feira seguinte. Madison, que passara o fim de semana entre surtos de pânico e pesquisas frenéticas sobre Carter Whitmore, atendeu no segundo toque. Senhorita Hayes. A voz de Carter era fria, profissional, sem deixar transparecer que havia contratado alguém que o esbofeteou. Um carro vai buscá-la às 11. Vamos às compras. Compras? Madison afastou o celular da orelha e olhou o relógio. 2 horas. Ela ainda estava de moletom e camiseta da faculdade, o cabelo úmido do banho. Seu guarda-roupa precisa de uma atualização. Se vai aparecer em público comigo. Imagino que não tenha um vestido de gala adequado para o evento beneficente de sexta à noite. Eu tenho exatamente um vestido que não veio de um brechó, respondeu Madison, e ele tem uma mancha de café na barra que nunca saiu. Perfeito. A voz dele soou seca. 11 horas, senhorita Hayes. Não se atrase. A ligação foi encerrada antes que ela pudesse responder. Madison ficou encarando o celular, depois o armário, depois o celular outra vez. Em que encrenca eu fui me meter? O carro que chegou às 11 era um sedã preto, elegante, com vidros tão escuros que provavelmente desrespeitavam alguma lei de trânsito. O motorista, um homem de meia-idade, olhar gentil e postura impecável, abriu a porta para ela sem comentar nada sobre o jeans e o blazer improvisado. Madison fizera o melhor que podia com 2 horas de aviso, mas ainda se sentia deslocada enquanto o carro se afastava do prédio e seguia rumo ao distrito de compras de Manhattan. Carter a esperava do lado de fora de uma boutique na Quinta Avenida, conferindo o relógio com uma expressão de leve irritação, o tipo de olhar que dizia que ele não estava acostumado a esperar por ninguém. Ele usava jeans escuros, que provavelmente custavam mais do que o aluguel mensal de Madison, e uma camisa branca de botões, com as mangas dobradas até o antebraço, o ar de quem tinha acabado de sair de um comercial de perfume caro. Madison odiou o quanto ele estava bonito. Odiou. Você está atrasada, disse ele assim que ela se aproximou. Você disse 11. São 11:03. No meu mundo, se você não chega antes, já está atrasada. Carter fez um gesto em direção às portas de vidro brilhantes da boutique. Vamos? As 4 horas seguintes se tornaram um borrão de tecidos, medidas e consultores de moda, que surgiam e desapareciam como fantasmas eficientes. Cada etiqueta que ela via parecia uma punhalada no estômago. Carter se sentou em uma poltrona de couro como um rei em seu trono, observando enquanto Madison experimentava roupa após roupa, vestidos de gala, coquetel, terninhos e até roupas casuais, que custavam mais do que qualquer traje de festa que ela já possuíra. Sapatos, bolsas, joias que brilhavam sob a iluminação calculada do lugar. Isso é demais, protestou Madison, usando um vestido verde esmeralda, que abraçava suas curvas de um jeito que a deixava perigosamente consciente de cada movimento. Eu não preciso de tudo isso. Precisa sim, respondeu Carter, levantando-se e circulando ao redor dela lentamente, com um olhar analítico, quase clínico. Se vai ser minha noiva, precisa parecer uma. Isso significa se vestir como alguém que pertence aos lugares em que vamos entrar e às pessoas com quem vamos lidar. Ele parou diante dela, a expressão impenetrável. Isso não é caridade, senhorita Hayes. É investimento. No que é papel que estamos vendendo. Eu me sinto uma boneca, murmurou Madison. Você está linda, disse ele, no mesmo tom neutro e objetivo que usara ao discutir cláusulas contratuais. Mesmo assim, as palavras fizeram o coração dela tropeçar, por um instante. Vamos levar este, o azul e o preto. Carter fez um gesto vago. Aquele com o negócio no ombro. A consultora sorriu satisfeita. Excelentes escolhas, Sr. Whitmore.
Quando terminaram, Madison tinha adquirido um guarda-roupa que valia mais do que o carro dela. A boutique providenciou a entrega de tudo para o endereço fornecido por Carter, um prédio em Tribeca, o tipo de lugar diante do qual Madison já passara inúmeras vezes, nunca imaginando que um dia moraria ali. Com fome? Perguntou Carter ao saírem para a rua. O sol da tarde lançava sombras longas pelo calçamento. O estômago de Madison respondeu antes dela. Ele sorriu de leve. Vou considerar isso um sim. O celular de Carter vibrou. Ele olhou, franziu o senho e respondeu algo rapidamente. Há um restaurante italiano a 2 quadras daqui. Você gosta de comida italiana? Gosto de qualquer coisa que não seja miojo, respondeu ela exausta, algo que parecia diversão. Cintilou no olhar dele. Padrão baixo, mas eu posso trabalhar com isso. O restaurante era pequeno e elegante. O tipo de lugar que não precisava de propaganda porque todo mundo que importava já o conhecia. O maître cumprimentou Carter pelo nome e os conduziu até uma cabine de canto, afastada o suficiente para que pudessem conversar sem serem ouvidos. Madison deslizou para o assento, ciente de que, provavelmente, era o objeto mais barato naquele ambiente. Apesar das roupas de grife que Carter havia insistido que ela vestisse ao sair da boutique. Então, começou Carter, depois de fazerem o pedido. Seu olhar cinzento pousou nela com uma intensidade que a fez querer se encolher no banco. Fale sobre Madison Hayes, a verdadeira. Não o currículo, a mulher por trás dele. Por que você quer saber? Madison perguntou cruzando os braços. Porque, se vamos convencer as pessoas de que estamos apaixonados, eu preciso saber o suficiente sobre você para tornar isso crível, respondeu Carter, com a calma de quem estava negociando um contrato e não uma mentira monumental. Onde você cresceu, como é sua família, como nos conhecemos. Os detalhes são o que sustentam uma boa história. Madison tomou-te um gole d'água, ganhando tempo. Eu cresci numa cidade pequena em Ohio. Minha mãe é professora. Meu pai foi embora quando eu tinha 8 anos. Tenho um irmão mais novo que está no exército. Vim para Nova York há 5 anos, achando que, se trabalhasse duro o bastante, conseguiria ser jornalista. Ela soltou uma risada amarga. Aparentemente, trabalhar duro nem sempre é suficiente. Carter assentiu lentamente. E relacionamentos? Perguntou a voz neutra. Alguém de quem eu deva saber? Algum ex-namorado que possa vender nossa história de noivado falso para os tabloides? Não, Madison respondeu sem hesitar. Meu último relacionamento terminou há 2 anos. Ele queria que eu voltasse para Ohio com ele. Eu queria ficar aqui. Queríamos coisas diferentes. Ela fez uma pausa. E você? Como vamos explicar seu noivado repentino com uma desconhecida? Diremos a verdade. Em parte. Carter apoiou os cotovelos na mesa. Você veio fazer uma entrevista para um cargo na minha empresa. Eu me impressionei com sua inteligência e com o seu fogo. Começamos a conversar. Uma coisa levou à outra, e eu percebi que tinha encontrado alguém real, em uma cidade cheia de máscaras e ambições vazias. É o bastante próximo da verdade para ser fácil de lembrar. Exceto a parte em que eu te dei um tapa. O sorriso perigoso de Carter surgiu, lento e provocante. Especialmente essa parte. Ele inclinou a cabeça, o olhar faiscando. Mas talvez a gente mantenha esse detalhe entre nós. A comida chegou, e eles comeram em silêncio, o peso da farsa que estavam prestes a encenar pairando entre os dois. Madison mexia distraída no prato de massa, o apetite sumindo à medida que a realidade se instalava. Em 3 dias, ela estaria num baile de gala como a noiva de Carter Whitmore. Em 3 dias, entraria num mundo que só conhecia pelas capas de revistas, armada apenas com um contrato e um guarda-roupa emprestado, tentando parecer confiante. Tá tendo dúvidas? Carter perguntou, a voz mais suave do que o habitual. Madison ergueu os olhos,
encontrando o olhar dele. Estou apavorada. Ótimo. Ele esboçou um meio sorriso. O medo mantém você atenta. Carter estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dela por um instante. Vamos conseguir, senhorita Reis. Apenas siga a minha liderança. O apartamento que Carter providenciara ficava no 23º andar de um prédio tão moderno que parecia saído de um filme de ficção científica. Janelas de vidro do chão ao teto revelavam a vista do rio Hudson. A mobília era toda de linhas limpas e tons neutros, e a cozinha tinha eletrodomésticos que Madison nem sabia que existiam. Ela percorreu o espaço em estado de transe, passando os dedos pelas superfícies, como se temesse que desaparecessem ao toque. "Isso é meu?" perguntou ao gerente do prédio, que havia acabado de lhe entregar as chaves, os códigos de segurança e 15 minutos de instruções que ela mal lembrava. Durante o período do seu contrato com o Sr. Whitmore, sim. O homem respondeu com um sorriso profissional. Se precisar de qualquer coisa, a manutenção está disponível 24 horas. O concierge pode ajudar com lavanderia, reservas em restaurantes ou qualquer outro serviço que desejar. Serviços que eu desejar. Madison quase riu. Uma semana atrás, o serviço mais luxuoso que ela usara era o lava e dobra da lavanderia da esquina. Agora, ela tinha um concierge. Quando o gerente saiu, Madison ficou parada no centro da sala de estar, girando devagar em um círculo, o olhar perdido entre o luxo e a incredulidade, tentando entender em que momento sua vida dera uma guinada tão absurda. O silêncio ali era diferente. No antigo estúdio, Madison ouvia a respiração de Claire, através do fino divisor, o casal do andar de cima discutindo, o barulho dos carros, das sirenes e o zumbido constante da cidade, tentando invadir pelas janelas mal vedadas. Aqui, o silêncio era espesso. Caro. O tipo de silêncio que vem de isolamento acústico perfeito e de um projeto arquitetônico cujo metro quadrado custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um ano. O celular vibrou. Uma mensagem de Carter. Gala é na sexta. O carro vai te buscar às 6 horas. Use o vestido esmeralda e pratique seu sorriso. Você vai precisar dele. Madison olhou para o próprio reflexo na tela escura da TV. Praticou o sorriso. Parecia falso, forçado, como uma máscara que ainda estava aprendendo a usar. Tentou de novo, desta vez pensando em coisas que realmente a faziam feliz. O riso do irmão, a primeira neve do inverno, o instante em que uma história finalmente fazia sentido depois de horas de escrita. O sorriso que surgiu agora era diferente, mais suave, mais verdadeiro. O celular vibrou outra vez. Agora era Claire. Meu Deus, preciso de detalhes. O apartamento é incrível? Já pulou na cama? Tem porteiro? Conta tudo. Madison passou a próxima hora, em chamada de vídeo, mostrando cada cômodo enquanto Claire gritava, ria e fazia sugestões cada vez mais absurdas sobre como decorar aquele espaço luxuoso demais para 2 mãos jornalistas. Quando desligaram, Madison se sentia um pouco mais no chão, um pouco menos como uma impostora vivendo a vida de outra pessoa. Os 3 dias seguintes foram um borrão de preparativos. Uma estilista apareceu para discutir penteado e maquiagem para o evento. Uma consultora de mídia passou 4 horas treinando Madison em como lidar com repórteres, o que dizer, o que evitar, como desviar perguntas sem parecer arrogante. E então veio Patrícia, a assistente de Carter, uma mulher tão eficiente que parecia ter sido programada em laboratório. Patrícia trouxe um pafô, dossiê grosso, com informações sobre os convidados do gala. Quem eram, o que dirigiam, quais causas apoiavam, quem estava tendo casos secretos, quem não se suportava. Um verdadeiro guia de sobrevivência da elite de Manhattan. Madison estudou aquele material como se fosse uma prova final. Fez flashcards, memorizou rostos e nomes, leu cada artigo sobre galas de caridade, aprendeu o tipo de conversa que parecia banal,
mas na verdade era uma dança de poder mascarada por sorrisos educados. Na quinta noite, ela sentia como se tivesse aprendido uma nova língua e estava prestes a ser testada nela, sem dicionário. A sexta-feira amanheceu absurdamente linda. O tipo de dia ensolarado que parecia zombar da ansiedade que fervia dentro dela. A estilista voltou às 3 da tarde, armada com uma maleta de produtos e uma autoconfiança que Madison gostaria de ter emprestado por algumas horas. Às 5h30, Madison mal se reconhecia no espelho. O cabelo caía em ondas suaves sobre os ombros. A maquiagem era discreta, mas fazia seus olhos parecerem o dobro do tamanho. E o vestido esmeralda, aquele mesmo que ela achara demais, parecia ter sido feito sob medida para o corpo dela. "Você está deslumbrante", disse a estilista, guardando os pincéis. "O Sr. Whitmore é um homem de sorte." Madison abriu a boca para corrigir. "Ele não é..." começou e então parou. Respirou fundo. Certo, agora era real. Ou pelo menos tinha que parecer real. "Obrigada", Madison murmurou, ajustando o batom no reflexo da janela. O carro chegou pontualmente às 6. Ela pegou a pequena clutch prateada, que mal comportava o celular e o batom, e desceu, os saltos ecoando sobre o piso de mármore do saguão. O porteiro fez um aceno respeitoso quando ela passou, e Madison sentiu-se como uma impostora, como se, a qualquer instante, alguém fosse gritar que havia um engano, que garotas de Ohio não vestiam vestidos de gala verde esmeralda, nem chegavam a eventos beneficentes em sedãs pretos. Carter já estava no carro quando ela entrou. De smoking impecável, o cabelo perfeitamente penteado e o olhar indecifrável enquanto a observava dos pés à cabeça. "Você fica bem assim, senhorita Hayes." "Você também não está nada mal, Sr. Whitmore", Madison respondeu, orgulhosa de a voz não ter tremido e de conseguir encará-lo de volta. "Pronta para isso?" ele perguntou. "Absolutamente não." Os lábios de Carter se contraíram num quase sorriso. "Honestidade. Gosto disso. Só lembre-se do que Patrícia te disse. Sorria. Seja encantadora. Deixe as perguntas difíceis comigo. E, pelo amor de Deus, não bata em ninguém." "Foi uma vez só", Madison resmungou. "Uma vez que te trouxe até aqui. Eu diria que foi inesquecível", ele replicou, divertido. O baile acontecia em um museu no Upper East Side, um prédio imponente que parecia um templo grego e que provavelmente tinha mais segurança do que um pequeno país. Quando o carro parou, Madison viu o tapete vermelho, um tapete vermelho de verdade, e sentiu o pânico subir como uma onda. Flashes de câmeras, repórteres gritando perguntas, pessoas deslumbrantes passando em vestidos e ternos que pareciam pertencer a outro mundo. "Última chance de desistir", murmurou Carter. Madison respirou fundo. "Eu assinei um contrato. Cumpro minha palavra." "Ótimo." Ele segurou a mão dela. Firme, quente, estável. "Então vamos dar a eles um show." A porta se abriu. O som do evento invadiu o carro. Câmeras clicando, vozes chamando, música suave vindo de dentro do museu. Carter saiu primeiro e, num gesto fluido, estendeu a mão para Madison. Ela a aceitou, deixando que ele a ajudasse a sair com uma elegância que estava longe de sentir. Os flashes voltaram-se para eles como holofotes. Madison fez exatamente o que Patrícia a ensinara. Sorriu, ficou perto de Carter, deixou que ele a guiasse com uma mão firme na base das costas. Sr. Whitmore, Sr. Whitmore, quem é sua acompanhante?" "Carter, por aqui." Um sorriso. "É sua namorada? Há quanto tempo estão juntos?" Carter parou, virando-se para as câmeras com a naturalidade de quem havia nascido sob os holofotes. Puxou Madison um pouco mais para perto, o braço dele envolvendo sua cintura num gesto ao mesmo tempo protetor e possessivo. "Senhores, apresento a vocês Madison Hayes, minha noiva."
O mundo explodiu em flashes, gritos e perguntas atropeladas. O sorriso de Madison congelou. Noiva. Ele tinha acabado de dizer noiva. Para a imprensa, para as câmeras, para o mundo inteiro. Cada palavra gravada, cada expressão registrada. Como foi o pedido? Quando será o casamento, Madison? Como é estar noiva de um dos solteiros mais cobiçados de Nova York? Carter se inclinou, os lábios quase tocando o ouvido dela. O gesto íntimo, o suficiente para parecer natural nas fotos. Respire, sussurrou. Você está indo muito bem. Madison forçou o corpo a relaxar, a se inclinar levemente contra ele. Como se tudo aquilo fosse real. Como se realmente estivesse apaixonada por aquele homem impossível. Deixou que Carter conduzisse as perguntas, respondendo apenas com pequenos sorrisos e de vez em quando um breve. Estou muito feliz. Quando algum repórter a interpelava diretamente. O que pareceu uma eternidade foi, na verdade, apenas alguns minutos antes que Carter a guiasse pela multidão de flashes, atravessando a linha da imprensa até o suntuoso hall de entrada do museu. Você sobreviveu, murmurou ele, aceitando 2 taças de champanhe de um garçom que passava e entregando uma a Madison. Muito bem. Ela deu um gole generoso. Ignorando os olhares dos convidados ao redor, que sorviam suas bebidas com a delicadeza ensaiada de quem nasceu em meio ao luxo. Você disse a eles que estamos noivos, ela disse, mantendo o sorriso no rosto. O contrato dizia namorando, talvez noivos, se necessário. E isso não era necessário. Na verdade, era. Respondeu Carter, a voz calma, os olhos varrendo o salão como um estrategista analisando um tabuleiro de xadrez. O conselho está me pressionando para me estabelecer. Um noivado parece mais sério do que um namoro, mais convincente. Dá a eles a imagem de estabilidade que esperam de mim. Ele fez uma pausa curta, o olhar frio e calculista. Além disso, um noivado nos dá um cronograma claro. 6 meses, um rompimento elegante, e todos seguem em frente. Simples. Madison prendeu uma risada seca. Nada disso é simples. Verdade. Ele ergueu a taça, brindando com ela. Mas agora estamos comprometidos. Então? Sorria, minha querida noiva. Temos umas 100 pessoas para encantar esta noite. As próximas 2 horas foram exaustivas de um jeito que Madison nunca imaginou. Cada conversa era uma peça de teatro, cada sorriso, uma linha de roteiro. Cada vez que Carter tocava sua mão, apoiava a palma nas costas dela ou roçava os lábios em sua têmpora, Madison precisava lembrar que era tudo encenação, apenas parte do espetáculo. Mesmo assim, seu corpo traidor reagia com pequenos choques de consciência, um calor quase imperceptível sob a pele. Conversaram com membros do conselho, com empresários, com socialites que a observavam com curiosidade disfarçada, algumas com pura desconfiança. Madison contou a história ensaiada sobre como se conheceram, riu de piadas que não tinham graça e fingiu se encantar com conversas intermináveis sobre ações, investimentos e casas de veraneio nos Hamptons. Você está se saindo surpreendentemente bem, disse uma voz feminina logo atrás dela. Madison se virou e viu uma loira alta, elegante usando um vestido vermelho que parecia desafiar as leis da física e da decência. Sou Victoria Sterling, uma velha amiga do Carter. O jeito como ela disse velha amiga deixava claro que significava algo mais. Os instintos de jornalista de Madison despertaram imediatamente. Notou a postura possessiva, o olhar de Victoria, seguindo Carter pelo salão. Madison Reis. Prazer em conhecê-la. Ela estendeu a mão. Victoria apertou com força suficiente para transformar o gesto em um teste silencioso.
Então é você a mulher misteriosa que finalmente prendeu a atenção do Carter. Tenho que admitir, estou surpresa. Você não é o tipo habitual dele. Madison manteve o sorriso leve, os olhos cortantes. Sorte a minha, então. Eu odiaria ser previsível. Victoria soltou uma risada cristalina, fria como gelo batendo em taça de cristal. Ah, eu gostei de você. É raro encontrar alguém com espinha dorsal neste grupo. Diga-me como vocês realmente se conheceram. A história da entrevista é encantadora, mas conveniente demais, não acha? Antes que Madison respondesse, sentiu Carter se aproximar. Antes mesmo de vê-lo. A mão dele deslizou com familiaridade pela cintura dela, uma posse ensaiada e precisa. Victoria. Sempre um prazer, disse ele, a voz tão polida quanto perigosa. O sorriso de Victoria se afiou como uma lâmina. O prazer é meu, Carter. Eu só estava conhecendo melhor sua noiva. Ela é bem diferente da Alisandre. A Alisandra e eu terminamos há 6 meses. História antiga. A voz de Carter soava tranquila, mas Madison sentiu a tensão percorrendo o corpo dele. Claro, Victoria respondeu, o tom doce demais para ser sincero. Só acho interessante como você seguiu em frente tão rápido. Alguns poderiam dizer rápido demais, até de forma suspeita. Os olhos dela brilharam com algo predatório. Mas enfim, você sempre teve talento para surpreender as pessoas. Antes que Madison pudesse reagir, um som metálico ecoou pelo salão. O toque do gong anunciando o jantar. Carter aproveitou a distração para conduzi-la dali, a mão firme em suas costas. Ex-namorada? Madison perguntou assim que ficaram fora do alcance da voz de Victoria. Mas para um erro que cometi numa festa de ano novo há 3 anos. Carter respondeu com o maxilar rígido. E um erro que ela se recusa a esquecer. Ele suspirou, baixo. Infelizmente, ela faz parte do conselho. O pai dela é dono de 30% das ações da empresa. Ou seja, precisamos ser muito convincentes perto dela. Foram conduzidos a uma mesa com outros 6 convidados, entre eles um dos conselheiros de Carter, um homem de 60 e poucos anos, sobrancelhas impressionantes e uma expressão cética que parecia permanente. A conversa girava em torno de temas que Madison tinha estudado às pressas nos últimos dias. O novo musical da Broadway, a eleição que se aproximava, as oscilações do mercado financeiro. Ela participava quando podia, ouvia mais do que falava e tentava ignorar o toque ocasional de Carter sob a mesa. O polegar dele desenhando círculos lentos em sua palma, um gesto que provocava arrepios que ela fingia não sentir. Então, Madison, disse o conselheiro Harrison Caldwell, voltando o olhar analítico para ela. Carter me contou que você é jornalista. Qual é o seu foco? Principalmente reportagens investigativas, respondeu ela com calma. Tenho interesse em histórias sobre corrupção, desigualdade, sistemas que precisam ser expostos e transformados. Ela tomou um gole de vinho, apenas para ter algo nas mãos. Que nobre, Caldwell comentou, o tom deixando claro que achava exatamente o oposto. E como alguém com ideais tão elevados concilia estar noiva de um CEO de uma grande corporação? Não somos o inimigo no seu mundo? A mesa mergulhou em silêncio. Madison sentiu Carter se enrijecer ao lado dela e percebeu que ele estava prestes a intervir. Colocou a mão sobre a coxa dele, embaixo da mesa. Um aviso sutil. Deixa comigo. Eu não acredito em inimigos, Sr. Caldwell, disse ela firme. Eu acredito em responsabilidade. Algumas empresas abusam do poder, sim, mas outras usam seus recursos para gerar mudanças positivas. A diferença está na liderança. Ela se virou para Carter, permitindo que um brilho genuíno de carinho entrasse em seu olhar. A visão de Carter para a Whitmore Industries não é apenas sobre lucros. Ele investe em práticas sustentáveis, salários justos,
desenvolvimento comunitário. Esse é o tipo de liderança corporativa que eu posso apoiar. Era só parcialmente verdade. Madison havia pesquisado sobre os negócios de Carter e ficara surpresa ao descobrir que ele não era o bilionário frio e sem escrúpulos que a mídia gostava de retratar. Mas a forma como ela disse aquilo, com convicção, com emoção, transformou fatos em sentimento. Vendeu não apenas credibilidade, vendeu amor. Caldwell a observou por longos segundos, depois assentiu devagar. Interessante, muito interessante de fato. O restante do jantar transcorreu de maneira mais leve. Quando serviram a sobremesa, Madison se sentia como se tivesse corrido uma maratona, o rosto doendo de tanto manter um sorriso educado. Então Carter se inclinou, a voz baixa e convidativa. Quer dar uma volta no terraço? Um pouco de ar fresco pode ajudar. Por favor, respondeu ela sem hesitar. O terraço oferecia uma vista de tirar o fôlego para o Central Park e as luzes da cidade cintilavam lá embaixo como um tapete de estrelas espalhadas sobre a noite. O ar fresco roçava os ombros nus de Madison e ela inspirou fundo, grata por aquele breve respiro longe do papel que vinha interpretando a noite inteira. Você foi brilhante lá dentro, disse Carter, apoiando-se na balaustrada de pedra, a voz baixa, controlada, quase elogiosa. Aquela resposta para Caldwell foi exatamente o que ele precisava ouvir. Madison virou-se para ele, arqueando uma sobrancelha. Era verdade? O que eu disse sobre as suas práticas de negócios? Carter soltou um riso curto, sem humor. Em partes. Não sou um santo, Madison. Tomo decisões que beneficiam a empresa antes de tudo. Mas sim, acredito que as corporações têm responsabilidades além de gerar lucro. Ele se virou completamente, e a luz prateada da lua destacava os traços austeros do seu rosto. Por que pergunta? Madison o observou por um instante antes de responder. Porque, se eu vou mentir dizendo que estou apaixonada por você, prefiro que pelo menos uma parte do que digo seja verdade. Fica mais fácil de vender. Carter deu um passo à frente, e de repente ela mal conseguia respirar. Ele estava perto demais. Perto o suficiente para que ela sentisse o perfume caro e inconfundível dele, para ver os reflexos mais claros no cinza dos seus olhos. E se nem tudo for mentira? Perguntou ele, a voz grave, quase um sussurro. Madison piscou, confusa. O quê? E se eu não estiver fingindo completamente? Continuou ele, erguendo a mão até tocar o rosto dela. O polegar deslizou com delicadeza por sua maçã do rosto, um gesto suave demais para o homem frio e calculista que ela conhecia. E se esse acordo estiver se tornando algo mais complicado do que esperávamos? O coração de Madison disparou, martelando no peito. Isso era o champanhe, ou a lua, ou o peso da noite. Não podia ser real. Carter, começou ela, a voz trêmula, mas ele a interrompeu, os olhos fixos nos dela. Eu sei que isso tudo é uma farsa, mas admita, existe alguma coisa aqui, uma química, e ela vai tornar os próximos 6 meses muito fáceis ou extremamente difíceis. Madison deu um passo para trás, rompendo o contato. Isso é um contrato de negócios. É só isso que pode ser. Por um segundo, algo brilhou nos olhos dele. Vulnerabilidade, talvez. Mas desapareceu tão rápido quanto veio. Você tem razão, respondeu, retomando o tom frio e impassível. Peço desculpas. A noite foi longa. Devemos voltar, fazer mais algumas aparições. Depois manda o carro te levar para casa. Voltaram ao salão, mas algo havia mudado. Os toques de Carter pareciam mais controlados, os sorrisos mais mecânicos. O encanto cuidadosamente ensaiado havia rachado, e a tensão silenciosa entre eles tornava o ar quase palpável. 1 hora depois, Madison sentia a cabeça latejar e os pés queimarem nos saltos altos. No carro, o silêncio era quase ensurdecedor. Carter digitava mensagens com a precisão de um robô,
e Madison observava as luzes da cidade se refletindo no vidro, tentando entender o que exatamente havia acontecido naquele terraço. Quando o carro parou em frente ao prédio dela, ele finalmente levantou os olhos. Você foi muito bem esta noite. O conselho vai ficar satisfeito. Ótimo. É para isso que você está me pagando, respondeu Madison fria, alcançando a maçaneta da porta. Madison. A voz dele a deteve. Ela se virou lentamente. Sobre o que eu disse no terraço... Esqueça, ela o interrompeu. Nós estávamos atuando. Às vezes os papéis se confundem com a realidade. Não significa nada. Um lampejo cruzou o rosto de Carter, algo entre decepção e ironia. Mas sumiu antes que ela pudesse decifrar. Certo, claro. Boa noite, senhorita Reis. Boa noite, senhor Whitmore. Madison saiu do carro com o coração apertado e as mãos trêmulas. Subiu até o apartamento, e o silêncio que a recebeu parecia maior, mais pesado do que nunca. Cada parede refletia a solidão que ela fingia não sentir. Ela tinha o que queria: luxo, status, segurança. Mas naquele momento, tudo o que sentia era o vazio ecoando em um espaço grande demais. Ela chutou os saltos para o canto, abriu o zíper do vestido e ficou parada diante do espelho do banheiro, só de roupa íntima. A mulher que a encarava de volta parecia perfeita: maquiagem profissional, cabelo impecável, uma beleza moldada por luz cara e mãos habilidosas de estilistas. Mas, por trás daquela imagem, Madison via a verdade. Ela estava exausta, assustada e perigosamente próxima de esquecer que tudo naquela noite tinha sido uma encenação. O celular vibrou com uma mensagem de Claire. E aí, já estão apaixonados de verdade? Madison digitou de volta. Não é real. Nada disso é real. Mas quando se deitou na cama do apartamento emprestado, vestindo roupas emprestadas, vivendo uma vida emprestada, não conseguiu se convencer totalmente de que aquilo fosse mentira. A manhã seguinte trouxe as consequências. Madison acordou com o celular explodindo de notificações. Ela havia sido marcada em dezenas de fotos do baile de gala, imagens tão perfeitas que pareciam saídas de uma revista. Carter e ela juntos. O toque da mão dele em suas costas, o modo como ela se inclinava para ele, o momento no terraço em que ele tocava seu rosto, capturado por uma câmera que transformara aquele gesto em algo íntimo, quase apaixonado. As manchetes eram previsíveis. Carter Whitmore está noivo. A mulher misteriosa que conquistou o coração do bilionário. Quem é Madison Reis? Mas foram os comentários que fizeram o estômago dela se revirar. Centenas de estranhos especulando sobre quem ela era, de onde vinha, se era uma interesseira, se o relacionamento era real. Alguns elogiavam. A maioria era cruel. E todos soavam invasivos, como se o mundo inteiro tivesse decidido transformar sua vida em entretenimento. Uma mensagem de Carter apareceu na tela. Não leia os comentários. Eles não sabem quem você é. Não importam. Madison respondeu. Como você sabe que eu estava lendo? Porque é o que pessoas normais fazem. Eu tenho 15 anos de prática em ignorar isso. Acredite, é melhor para sua sanidade. Ela largou o celular, respirou fundo e se obrigou a levantar. Fez café. Tentou fingir que era apenas mais um sábado qualquer. Mas nada em sua vida era normal agora. Ela havia assinado um contrato de 6 meses para viver em um mundo que não era o seu, fingindo ser alguém que não era, em troca de um dinheiro que começava a parecer um preço alto demais. O celular tocou. Era Carter. Precisamos jantar amanhã à noite, ele disse sem rodeios. Victoria vai dar uma pequena reunião. Membros do conselho estarão lá. Nossa presença é obrigatória. Quão pequena. Íntima. Talvez 20 pessoas. Traje casual, mas caro. Casual e caro. Entendi. Mais ou menos. Patrícia vai te mandar opções. Ele fez uma pausa. Sobre ontem à noite, no terraço. Aquilo não foi apropriado.
Isso é um acordo profissional e eu preciso manter limites claros. Não vai se repetir, certo? Madison respondeu, sem saber se sentia aliviada ou decepcionada. No fim, escolheu a confusão. Passo às 7 para te buscar. Tente descansar. Ser minha noiva significa que sua agenda social não é mais sua. A ligação terminou antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Madison ficou olhando para o celular, depois para a cidade lá fora, espalhada além das janelas. Ela tinha desejado uma vida diferente. Tinha sonhado em escapar do ciclo de rejeições e fracassos que marcara o último ano. E agora, tinha conseguido algo diferente. Mas a que custo? Ela tinha conseguido o que queria. Só não imaginava quanto de si mesma teria que perder no processo. O penthouse de Victoria Sterling era exatamente como Madison esperava. Todo de vidro e aço, repleto de obras de arte modernas que provavelmente custavam mais do que a casa onde ela crescera. A festa já estava em pleno andamento quando Carter e Madison chegaram, atrasados no tempo exato para que a entrada fosse impecavelmente calculada. Madison vestia jeans de grife que moldavam o corpo como uma segunda pele, combinados com uma blusa de seda e saltos que lhe davam mais 7 centímetros de altura. Caro. Casual. Exatamente como Carter havia pedido. Lembre-se, murmurou Carter no elevador enquanto subiam até o último andar. Victoria vai tentar te provocar. Não reaja. Só precisamos sobreviver a esta noite. Mostrar ao conselho que estamos estáveis e comprometidos. Depois disso, podemos ir para casa. Madison soltou um suspiro nervoso. Porque tenho a sensação de que estou prestes a entrar em um campo de batalha. Porque está, respondeu ele com um meio sorriso. A alta sociedade é guerra disfarçada de elegância. Quando as portas se abriram, Carter pousou a mão na parte inferior das costas dela. Fique perto de mim. Victoria os recebeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Carter, Madison, que prazer ver vocês. Entrem, entrem. Todos estão morrendo de curiosidade para conhecer a mulher que finalmente domou o nosso eterno solteiro. O apartamento estava cheio das mesmas figuras do gala, empresários, socialites, rostos que exalavam riqueza e tédio, e alguns desconhecidos. Madison aceitou uma taça de vinho das mãos de um garçom e deixou que Carter a conduzisse pela sala, distribuindo sorrisos e risadas calculadas. Estava se tornando mais fácil. Os gestos vinham mais naturalmente. Os toques já não pareciam tão forçados. Ela estava aprendendo a dançar no ritmo desse novo e perigoso jogo. Então, Madison. A voz de Victoria surgiu bem ao seu lado, cortante como perfume caro. Carter havia sido puxado por Harrison Caldwell para uma conversa que claramente envolvia negócios sérios. Ah, como é a sensação de passar de jornalista desconhecida a noiva de um bilionário da noite para o dia? Madison virou-se para encará-la, mantendo o sorriso. É surreal, para ser sincera. Mas Carter e eu nos conectamos num nível que vai além das nossas diferenças. Às vezes, o amor não segue uma linha lógica. Victoria arqueou uma sobrancelha. Amor? Que encantador. Ela sorveu um gole de seu martini, os olhos avaliando Madison como se ela fosse uma peça de arte barata. Sabe, Carter já saiu com muitas mulheres, modelos, atrizes, pessoas que entendem o mundo dele. Estou curiosa para saber o que te... Veremos quanto tempo você aguenta, disse Victoria, deslizando pela sala com elegância calculada, o som dos saltos ecoando no piso de mármore. Madison ficou parada perto da janela, o coração acelerado, as mãos tremendo levemente. A adrenalina ainda pulsava em suas veias. Ela havia enfrentado Victoria, olhado diretamente nos olhos daquela mulher e se recusado a recuar. Mas mesmo vitoriosa, sentia-se abalada. O confronto a deixara inquieta, lembrando-a de que aquele mundo tinha regras próprias e predadores que ela ainda não sabia reconhecer. Está tudo bem? A voz de Carter surgiu ao lado dela, firme, mas preocupada. Ele a observava com atenção, como se pudesse decifrar o que se passava em sua mente.
Tive uma conversa com Victoria, disse Madison, tentando soar casual. Ela não é exatamente sutil sobre o que sente a meu respeito. Ela não é sutil sobre nada, respondeu Carter com um leve sorriso de canto. É uma das suas qualidades mais exaustivas. Ele pegou a mão de Madison, apertando-a com um toque firme e tranquilizador. Você lidou bem com ela. Eu estava observando. Achei que estivesse ocupado conversando com Caldwell. Posso fazer as duas coisas. Ele sorriu. Multitarefa é uma habilidade essencial para um CEO. O polegar dele começou a desenhar círculos lentos na palma da mão dela. O mesmo gesto que, inexplicavelmente, parecia desligar sua capacidade de pensar. Venha, disse ele, inclinando-se levemente para ela. Quero te apresentar alguém. Carter a conduziu até uma mulher sentada num sofá de veludo, rodeada por convidados que pendiam de cada palavra sua. A senhora tinha cabelos prateados, perfeitamente penteados, olhos azuis intensos e um porte que exalava autoridade e elegância. Era o tipo de beleza que o tempo não apaga, apenas transforma em poder. Madison, esta é Eleanor Whitmore, disse Carter, a voz respeitosa. Minha avó. Madison piscou, surpresa. Sua avó? Eu pensei que meu pai fosse filho único? Completou Carter com um meio sorriso. É verdade. Eleanor é mãe da minha mãe. Ela e meu pai se detestavam, mas ela ainda é uma das figuras mais influentes da alta sociedade de Nova York. Ele insistiu em te conhecer. Eleanor estendeu uma mão adornada com anéis que provavelmente tinham apólices de seguro próprias. Então é você a moça que capturou a atenção do meu neto. Sente-se, querida. Quero te ver direito. Madison obedeceu, sentindo-se como uma peça sob análise em um tabuleiro de xadrez. Eleanor a observava em silêncio, e o peso daquele olhar experiente era quase tangível. Aquela mulher já devia ter visto de tudo. Arrivistas, caçadoras de fortuna, mulheres disfarçadas de inocência. Depois de um longo instante, Eleanor sorriu. O gesto suavizou seus traços e a transformou de majestosa em quase acolhedora. Você está nervosa, ótimo. Isso significa que é inteligente o bastante para ter medo. Ela deu um tapinha na mão de Madison. Carter, querido, traga-me outra bebida. Quero conversar com sua noiva a sós. Carter pareceu hesitar, mas um simples olhar da avó bastou para calá-lo. Ele se afastou em direção ao bar, deixando Madison sozinha sob aquele olhar que parecia ver através de qualquer máscara. Então, disse Eleanor, a voz agora mais baixa, íntima. Diga-me a verdade, querida. Esse noivado é real. Ou o meu neto está jogando mais uma das suas partidas de xadrez? O coração de Madison pareceu parar por um instante. Por quê? Por que a senhora acha isso? Conseguiu perguntar. Eleanor sorriu, um sorriso de quem já viu o mundo inteiro girar e cair várias vezes. Querida, eu tenho 78 anos. Já presenciei todos os jogos, planos e manobras que os ricos inventam para manter o poder. E eu conheço meu neto. Ele é brilhante, mas foi ensinado a acreditar que tudo é uma transação, que relacionamentos são ferramentas a serem usadas com estratégia. Os olhos dela brilharam, frios e lúcidos. Então vou perguntar novamente: isso é real? Madison hesitou por um segundo. Poderia mentir. Seria mais seguro. Mas havia algo na sinceridade cortante de Eleanor, na inteligência afiada por décadas de sobrevivência, que tornava impossível fingir. Ela respirou fundo. Começou como um acordo, confessou, a voz quase um sussurro, mas firme. Mas está se tornando algo que eu ainda não entendo completamente. Eleanor assentiu, parecendo satisfeita com a sinceridade. Pelo menos você não está tentando insultar minha inteligência fingindo estar perdidamente apaixonada. Isso é refrescante. Ela se inclinou levemente para a frente. Diga-me, Madison Reis, o que você quer do meu neto agora?
sobreviver aos próximos 6 meses sem perder completamente quem eu sou. Honesta de novo, Eleanor sorriu, um sorriso pequeno, quase orgulhoso. Gosto disso em você. Ela se recostou na poltrona com elegância. Deixe-me te dar um conselho, querida. Carter foi criado por um pai que acreditava que emoções eram fraquezas. Ele aprendeu a controlar tudo, inclusive o próprio coração. Se esse arranjo de vocês tem alguma chance de se tornar real, e eu suspeito que já está se tornando, mesmo que nenhum dos dois queira admitir, você vai precisar ser paciente, vai precisar ser forte, e vai precisar mostrar a ele que vulnerabilidade não é o mesmo que fraqueza. E se eu não for forte o bastante? Eleanor deu uma risadinha, os olhos brilhando de malícia. Então você não o teria esbofeteado no escritório. Madison piscou, surpresa. Ele te contou isso? Ah, sim, querida. Eleanor sorriu com satisfação. Disse que foi a coisa mais honesta que alguém já fez com ele em anos. Carter voltou com o drink da avó, os olhos se movendo desconfiados entre as duas mulheres. Devo me preocupar com o que vocês estavam conversando? Só se você tiver se comportado mal, respondeu Eleanor docemente. Madison, foi um prazer conhecê-la. Espero vocês para o jantar na próxima semana. Ela então olhou para o neto e o tom mudou, frio, direto. E Carter, não estrague tudo. Eu gosto dela. Eles deixaram o salão, aliviados por escapar da órbita implacável de Eleanor. Nas próximas horas, Madison percebeu que começava a reconhecer o padrão das conversas, as perguntas disfarçadas, as curiosidades sutis, todos tentando descobrir se o noivado era real. Ela e Carter desenvolveram uma espécie de sincronia. Terminavam as frases um do outro, trocavam olhares que podiam significar tudo ou nada, e se tocavam com uma familiaridade estudada que parecia genuína demais. Quando finalmente saíram, o rosto de Madison doía de tanto sorrir e sua mente latejava com o esforço de manter a farsa. No carro, ela recostou a cabeça no banco e fechou os olhos, exausta. Você foi incrível esta noite, Carter disse com a voz mais suave do que de costume. Até minha avó gostou de você, e ela não gosta de ninguém. Ela sabe que é falso. O quê? Madison abriu os olhos e o encarou. Ela percebeu. Ou talvez você tenha contado. De qualquer forma, ela sabe que o noivado não é real. Carter ficou em silêncio por um momento. E o que você disse a ela? A verdade. Que começou como um acordo e agora eu não sei mais o que é. Ela manteve o olhar firme e viu algo raro nos olhos dele, uma vulnerabilidade que ele normalmente escondia. E você? Perguntou, quase num sussurro. Sabe o que é isso? O momento se estendeu entre eles, tenso, carregado, cheio de uma possibilidade que Madison não sabia se queria ou temia. Carter se inclinou, o olhar fixo nos lábios dela, a mão subindo para tocar seu rosto, em um gesto que já se tornava perigoso de tão familiar. Madison, ele começou, a voz rouca. Senhora Whitmore, chegamos ao prédio da senhorita. Reis? A voz do motorista cortou o silêncio, fria e pontual. Carter recuou imediatamente, o muro invisível voltando a se erguer entre eles. Certo, claro. Boa noite, Madison. Boa noite, Carter. Ele esperou que ela saísse antes de dar a ordem para o carro seguir. Madison ficou parada na calçada, observando as luzes vermelhas desaparecerem na esquina, o coração ainda acelerado, os lábios formigando com o que quase aconteceu. E pela primeira vez, ela se perguntou se o perigo verdadeiro não era o contrato, mas o que começava a nascer no meio da mentira. Lá em cima, Madison encontrou Claire esperando em seu apartamento. Ela havia dado uma cópia da chave à amiga logo depois de se mudar. Bastou um olhar para Claire erguer uma sobrancelha e apontar para o sofá. Senta. Agora me conta tudo. E não deixa nada de fora.
Madison afundou no sofá e obedeceu, despejando cada detalhe dos últimos 2 dias: o baile, as fotos, a hostilidade de Victoria, a sagacidade de Eleanor, os momentos no carro em que a linha entre o falso e o real parecia desaparecer. Quando terminou, Claire cruzou os braços, a expressão séria. Maddie, acho que você está encrencada. Eu sei. Não, não estou falando de encrenca comum. Estou falando de problema de verdade. Você está se apaixonando por ele. Não estou, protestou Madison, talvez rápido demais. Está sim. E a menos que eu esteja completamente enganada, ele também está caindo por você. O que significa que esse acordo, profissional e simples, está prestes a ficar muito, muito complicado. Madison cobriu o rosto com as mãos. O que eu faço, Claire? Você tem 2 opções, respondeu a amiga, prática como sempre. Pode recuar, manter distância profissional, sobreviver a esses 6 meses e depois sair com a cabeça erguida. Ela fez uma pausa significativa. Ou pode se permitir sentir, ver até onde isso vai. Talvez esse relacionamento de mentira se torne algo real. Isso não estava no contrato, Madison murmurou, quase para si mesma. Claire deu uma risadinha. Maddie, quando foi que você ligou para fazer as coisas do jeito certo? Você deu um tapa num bilionário dentro do escritório dele. Ela sorriu. Você claramente não é o tipo de mulher que segue o manual. As semanas seguintes entraram em um ritmo estranho. Madison e Carter apareciam juntos em eventos 3 ou 4 vezes por semana. Jantares beneficentes, reuniões de negócios, estreias da Broadway, exposições de arte. Cada ocasião era uma nova encenação, uma chance de reforçar a ilusão de que eram um casal apaixonado. Mas a cada evento, o fingimento parecia menos encenação e mais verdade. Eles jantaram na casa de Eleanor em uma terça-feira chuvosa. A mulher os interrogou por quase 3 horas, sobre política, livros, valores, tentando entender se havia compatibilidade de verdade por trás do acordo. No fim da noite, pareceu discretamente otimista, o que, segundo Carter, equivalia à bênção entusiasmada da avó. Durante o dia, Madison tentava equilibrar o papel de noiva de um bilionário com a sua carreira de jornalista. Enviava propostas de matérias investigativas a várias revistas, usando discretamente seus novos contatos para ter acesso a informações que antes seriam impossíveis de obter. No meio do glamour, havia um desconforto que ela não conseguia ignorar. O mundo do jornalismo agora a levava mais a sério. Não por mérito, mas porque ela estava ligada ao nome Carter Whitmore. Era útil, sim, mas também sujo. Ela o estava usando. Mesmo que, ironicamente, ele tivesse contratado-a para exatamente isso. O apartamento ainda parecia estranho. Ela tentava deixá-lo mais acolhedor. Fotos da família sobre a lareira, seus livros favoritos nas prateleiras, o velho moletom da faculdade pendurado no encosto do sofá. Ainda assim, tudo parecia temporário, como se ela fosse apenas uma visitante na vida de outra pessoa. Então, em uma tarde de fim de outubro, o telefone tocou. Precisamos conversar, disse Carter, a voz tensa, mais fria do que o habitual. Estou em casa. Por quê? O que aconteceu? Estou indo aí. Não saia. 20 minutos depois, ele apareceu à porta. Ainda de terno, a gravata afrouxada, o cabelo ligeiramente bagunçado, como se tivesse passado as mãos por ele várias vezes. Madison sentiu um nó no estômago. Nunca ouvira assim. E pela primeira vez, teve medo do que ele estava prestes a dizer. O que aconteceu? Carter andava de um lado para o outro pela sala dela, os passos rápidos, os ombros tensos. O conselho se reuniu hoje de manhã, disse ele, a voz carregada de frustração. Estão satisfeitos com o andamento das coisas. Acham que o noivado mostrou a maturidade e estabilidade que queriam ver. Madison o observou, tentando entender. Isso é bom, não é? É o que a gente queria. Carter parou de andar, o olhar fixo nela, o rosto indecifrável. Eles querem que a gente se case.
Madison piscou. O quê? Não daqui a 6 meses. Agora. Dentro de um mês. Ele passou a mão pelos cabelos, exasperado. Estão tornando isso uma condição para aprovar meu contrato de longo prazo como CEO. Querem comprometimento total antes de assinarem. Madison sentou-se lentamente no sofá, o mundo girando ao redor das palavras. Casar? De verdade? Só no papel, Carter se apressou em dizer. Seria como um noivado, só que mais oficial. Faremos um acordo pré-nupcial com cláusula de saída depois de 1 ano. Você receberia o dobro do pagamento atual. Depois nos divorciaríamos discretamente. Todos sairiam limpos. Madison soltou um riso sem humor. Exceto que não estaríamos mais fingindo, Carter. Estaríamos legalmente casados. Isso é outro nível de loucura. Carter se sentou à frente dela, os cotovelos apoiados nos joelhos, a voz mais baixa agora. Eu sei. Sei que isso vai muito além do que você aceitou. Se disser não, eu vou entender. Darei um jeito com o conselho. Ele levantou o olhar e os olhos cinzentos encontraram os dela. Intensos, sinceros. Mas, Madison, preciso que saiba que isso já não é só sobre a empresa. Essas últimas semanas, conhecendo você, vendo como encara situações que deixariam muita gente em pânico, você se tornou importante para mim. Como parceira, como amiga, talvez como algo mais. O coração de Madison acelerou, uma batida irregular e perigosa. Carter. Só pensa nisso, interrompeu ele, quase suplicando. É tudo o que eu peço. Pense se consegue fazer isso. Se quer fazer isso. Ele respirou fundo. Independentemente da sua resposta, vou dobrar seu pagamento. Quero que esteja segura, aconteça o que acontecer. Mas preciso da sua resposta até sexta-feira. O conselho quer anunciar a data do casamento na reunião de acionistas na próxima semana. Antes que Madison pudesse responder, ele já havia saído, deixando para trás o silêncio enorme do apartamento e um peso impossível em seu peito. Casada. Legalmente casada com Carter Whitmore, o homem que a irritava, a desafiava e de algum modo a fazia sentir-se viva de novo. O homem por quem ela estava começando a sentir algo real, algo que não tinha espaço em um contrato. Madison chamou Claire. A amiga chegou em menos de 1 hora, com uma garrafa de vinho e a expressão decidida de quem estava prestes a enfrentar uma crise de estado. Elas ficaram conversando até as 2 da manhã, sentadas no chão entre copos vazios e folhas amassadas com listas de prós e contras. Nenhuma solução parecia simples. Por fim, Claire a olhou nos olhos. A questão não é se você deve fazer isso, disse calmamente. A questão é, você já está apaixonada por ele? Madison ficou em silêncio por um longo tempo, o coração batendo devagar, pesado. E então, quase num sussurro, acho que sim. Acho que posso estar. Claire sorriu com ternura. Então case com ele. Passe o próximo ano descobrindo se ele sente o mesmo. Se sentir, esse casamento de mentira pode se tornar real. Se não, você sai disso com dinheiro suficiente para recomeçar a vida onde quiser. De qualquer jeito, vai saber. E saber é melhor do que passar o resto da vida se perguntando: e se? Na manhã seguinte, Madison digitou a mensagem com as mãos trêmulas. Precisamos conversar, pode vir? Carter chegou em menos de 1 hora. Parecia não ter dormido. Madison respirou fundo, apontou para o sofá e esperou que ele se sentasse. Eu vou fazer isso, disse firme, mesmo com o coração em chamas. Eu me caso com você, disse Madison, a voz firme, o coração disparado. Mas tenho condições. Carter a encarou, silencioso por um instante, depois assentiu. Diga. Primeiro, o acordo pré-nupcial precisa proteger nós dois. Não quero que ninguém pense que me casei com você por dinheiro. Ela respirou fundo. Segundo, quartos separados. O casamento pode ser legalmente real, mas a parte física continua sendo uma encenação, a menos que ambos decidamos o contrário. Terceiro,
Se em algum momento isso se tornar insuportável para qualquer um de nós, podemos encerrar o contrato sem penalidades. Madison hesitou, o último ponto preso na garganta. E quarto, você precisa prometer que vai ser honesto comigo sobre o que sente, sobre o que quer, sobre se isso tudo é apenas negócio ou se existe algo mais acontecendo entre nós. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Então Carter se levantou, atravessou o espaço entre eles e ajoelhou-se diante dela. Pegou as mãos de Madison nas dele, mãos firmes, mas estranhamente suaves. Eu prometo ser honesto, disse, e a intensidade em sua voz fez o ar parecer mais denso. E aqui vai a minha primeira verdade. Madison Reis. Eu não sei o que é isso entre nós. Os olhos dele buscaram os dela, vulneráveis de um jeito que ela nunca tinha visto. Não sei se é real ou se estamos apenas presos à performance, mas quero descobrir. Ele fez uma pausa, o tom mais baixo, quase um sussurro. No próximo ano, quero que a gente descubra o que é falso e o que é de verdade. Consegue fazer isso comigo? Madison o olhou, sentindo o chão sumir por um instante. Naquele olhar havia sinceridade, incerteza. E pela primeira vez, Carter Whitmore, o homem que controlava tudo e todos, estava admitindo que não tinha todas as respostas. Era assustador, e ao mesmo tempo a coisa mais bonita que ela já tinha ouvido. Sim, disse ela quase sem fôlego. Eu posso fazer isso. Carter sorriu. Um sorriso suave, real, que o fazia parecer anos mais jovem. Então, vamos nos casar, senhorita Reis. O casamento foi planejado com a mesma eficiência fria que definia o mundo de Carter. Uma cerimônia pequena, elegante, no plaza. Apenas a família próxima e alguns membros importantes do conselho. Eleanor ajudou Madison a escolher o vestido. Um modelo marfim simples, fluido, sofisticado sem ser excessivamente nupcial. A assistente de Carter cuidou de cada detalhe com precisão militar. 2 dias antes do casamento, a mãe de Madison chegou de Ohio, e a conversa que se seguiu foi uma das mais difíceis da vida dela. Ela não podia contar a verdade. O contrato tinha cláusulas rígidas de confidencialidade. Então, manteve a ficção. Um noivado real, um casamento repentino, mas por amor. Filha, você tem certeza disso? Perguntou a mãe, olhando ao redor do apartamento luxuoso, desconforto evidente no olhar. Você mal o conhece. 2 meses. É tão rápido. Madison forçou um sorriso. Eu sei, mãe. Mas quando a gente sabe, não é? A mentira deixou um gosto amargo em sua boca. Seu pai e eu namoramos 3 anos antes de casar. A voz da mãe estava carregada de lembranças. E olha no que deu. Ela suspirou. Só não quero que você entre nisso pelos motivos errados. Você não precisa se casar com um homem rico para ter sucesso, Madison. Você é talentosa, inteligente. Isso não é sobre dinheiro, mãe. A frase escapou antes que ela percebesse, e em parte era verdade. Começara por dinheiro, mas em algum ponto tornara-se algo mais. Ela respirou fundo. Eu me importo com o Carter. Ele me desafia, me enxerga, me faz querer ser melhor. Não é isso que importa? A mãe a observou longamente, com olhos que pareciam ver além das palavras. Depois suspirou, cansada. Promete que vai tomar cuidado? Homens ricos, poderosos, estão acostumados a conseguir o que querem. Ela tocou o rosto da filha com ternura. Não se perca tentando ser o que ele precisa. As palavras a assombravam durante o jantar de ensaio, durante a noite sem sono antes do casamento, durante a manhã em que cabeleireiros e maquiadores a transformaram em alguém que parecia pertencer ao mundo de Carter. Claire era sua única dama de honra, deslumbrante em um vestido azul marinho que combinava com o velho blazer de entrevista de Madison, uma piada particular entre elas. Última chance de fugir.
sussurrou Clary enquanto ficavam do lado de fora do salão onde aconteceria a cerimônia. Tarde demais, assinei um contrato. Você assinou um contrato para fingir estar noiva. Isso é realmente se casar. Ainda dá tempo de... Eu quero fazer isso. Madison se surpreendeu com a força da própria convicção. Falso ou não, ela queria ver onde aquilo poderia chegar. A cerimônia era linda em sua simplicidade. Carter estava no altar, impecável em seu smoking preto, a expressão séria enquanto Madison caminhava pelo corredor no braço do irmão. Ele havia voado de sua base militar, ainda cético sobre toda a situação, mas apoiando-a do jeito protetor que só um irmão mais velho consegue. Quando Madison chegou ao altar, Carter segurou suas mãos e ela sentiu um leve tremor. Ele estava nervoso. A percepção a fez sentir-se menos sozinha na própria ansiedade. O oficiante falou sobre amor, compromisso e parceria, mas Madison mal ouviu as palavras. Ela estava focada demais no rosto de Carter, na forma como ele a olhava, como se ela fosse algo precioso e assustador ao mesmo tempo. Você, Carter James Whitmore, aceita Madison Ann Hayes como sua esposa legítima? Aceito. A voz dele era firme, segura. E você, Madison Ann Hayes, aceita Carter James Whitmore como seu marido legítimo? Madison respirou fundo. Pensou em tudo que a levara até aquele momento. O tapa no escritório dele, o contrato, os bailes de gala, as performances, os momentos em que o falso começou a se tornar real. Pensou no ano à frente, na incerteza, na possibilidade e na esperança assustadora de que isso poderia, de fato, se tornar algo verdadeiro. Aceito. Pelo poder investido em mim pelo Estado de Nova York, agora vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. As mãos de Carter subiram para enquadrar o rosto dela, gentis e firmes. Ele se inclinou lentamente, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse. Madison fechou a distância entre eles. Quando seus lábios se tocaram, ela sentiu cada centímetro de emoção percorrendo seu corpo. O beijo era suave, doce e demasiado breve para algo que parecia mudar tudo. Quando se separaram, a pequena multidão aplaudiu. Eleanor enxugava discretamente os olhos com um lenço. A mãe de Madison chorava abertamente. E Madison, ali, de pé em seu vestido de marfim, segurando a mão de Carter, sentiu como se tivesse pulado de um penhasco sem saber se havia água lá embaixo ou pedras afiadas. A recepção foi elegante e breve. Discursos de Harrison Caldwell sobre a prontidão de Carter para liderar a empresa. Um brinde de Eleanor sobre encontrar o amor nos lugares mais inesperados. Dança ao som de um quarteto de cordas, tocando músicas que provavelmente custavam mais por minuto do que Madison costumava ganhar em um dia. E através de tudo, Carter nunca a deixou sozinha. A mão dele repousava em suas costas, o braço envolto em sua cintura, os olhos fixos nela com uma intensidade que a fazia se perguntar o que ele estava pensando, o que ele estava sentindo. Se estava tão confuso, aterrorizado e esperançoso quanto ela. Mais tarde, quando os convidados já haviam ido embora e eles se encontravam na suíte do hotel preparada para a noite de núpcias, quartos separados, como Madison exigira, Carter segurou a mão dela antes que pudesse desaparecer atrás da porta. Madison, ele começou, e depois, com um pequeno sorriso nos lábios, murmurou. Senhora Whitmore. Ele testou o nome, saboreando cada sílaba. Obrigado por fazer isso, por dar esse salto insano comigo. Madison arqueou uma sobrancelha, cansada, mas sorrindo de leve. Me pergunte daqui a 1 ano se ainda acho que valeu a pena. Eu pretendo garantir que a resposta seja sim. Ele levou a mão dela aos lábios e depositou um beijo suave em seus dedos. Boa noite, esposa. Boa noite, marido. Madison fechou a porta e se apoiou contra ela, o coração acelerado, a mente girando. Ela estava casada. Legalmente e oficialmente casada com Carter Whitmore. E de alguma forma impossível de explicar, isso a fazia feliz.
Os meses seguintes passaram em um turbilhão. Eles mantiveram os quartos separados, mas se aproximaram em tudo o mais. Madison começou a publicar grandes reportagens investigativas, impulsionada pelas conexões que o casamento proporcionava. Carter apoiava seu trabalho, mesmo quando isso ameaçava alguns de seus relacionamentos empresariais. Desenvolveram uma rotina: café da manhã compartilhado quando podiam, jantares silenciosos depois de dias longos. E pouco a pouco o casamento de fachada começou a parecer menos uma farsa e mais uma vida real. 3 meses depois, Carter voltou de uma viagem de negócios com o rosto sombrio, abatido. Antigas corrupções do pai haviam vindo à tona, lavagem de dinheiro, fraudes, um escândalo que podia destruir a empresa inteira. Madison sabia que, como jornalista, poderia usar a história para impulsionar sua carreira. Mas, em vez disso, ficou ao lado dele. Passaram noites em claro juntos, tentando conter o dano, traçando estratégias, revisando documentos até o amanhecer. "Por que está me ajudando?" Carter perguntou certa madrugada, a voz rouca, cansada. "Isso não faz parte do contrato." Madison ergueu os olhos para ele. Ele parecia vulnerável, real, despido de toda essa armadura. "Porque em algum ponto entre o noivado falso e o casamento falso, eu me apaixonei de verdade por você." Ela engoliu em seco. "E acho que para você também não é mais fingimento." Carter a encarou longamente, o silêncio denso entre eles. Então atravessou o cômodo, segurou-a pelos braços e a puxou para um beijo que carregava tudo o que haviam evitado por meses. Quando se separaram sem fôlego, ele encostou a testa na dela. "Estou apaixonado por você desde o dia em que você me deu um tapa no escritório." O sorriso dele era quase tímido. "Eu só não sabia como dizer isso sem quebrar o acordo." Madison riu entre lágrimas. "Então, rasgamos o contrato?" "Rasgamos o contrato." Carter sorriu, aquele sorriso devastador que ela tinha aprendido a amar. "E começamos de novo, de verdade desta vez, sem fingimentos." Ela o abraçou, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Isso significa que eu me mudo para o seu quarto?" "Se quiser." Ele roçou os dedos em seu rosto, carinhoso. "Ou podemos ficar no seu, ou comprar um novo lugar. Um que seja nosso. Nem meu, nem seu. Nosso." Madison o olhou, o coração cheio de uma paz que não sentia há muito tempo. "Desde que seja real." "Desde que seja real," ele repetiu. 6 meses depois estavam no mesmo terraço onde, naquela primeira noite após o baile, ele quase a havia beijado. Mas dessa vez, quando Carter a puxou para perto e disse que a amava, não havia câmeras, nem plateia, nem contrato. Apenas 2 corações que tinham encontrado a verdade no meio de toda a encenação. "Então," murmurou Madison, apoiando-se no peito dele enquanto o sol se punha atrás dos arranha-céus. "Eu vali os 18 mil por mês?" Madison provocou, um sorriso brincando nos lábios. Carter riu, o som leve e cheio de vida. "Você valeu infinitamente mais do que isso." Ele fez uma pausa e acrescentou, com um brilho divertido no olhar. "Acho que devo contar que o conselho aprovou minha posição permanente como CEO há 4 meses. Nós poderíamos ter encerrado o acordo naquela época." Madison se afastou um pouco surpresa. "O quê? Por que não me contou?" "Porque, quando isso aconteceu, eu já não queria que terminasse." A voz dele ficou suave, sincera. "Eu queria que você ficasse porque queria, não porque um contrato mandava." Os olhos dele estavam cheios de ternura, vulneráveis. "Então fiquei quieto e esperei que você se apaixonasse por mim antes do ano acabar." Madison balançou a cabeça, sorrindo apesar da emoção. "Seu homem manipulador e impossível. Eu devia te dar outro tapa." "Por favor, não." Carter ergueu as mãos em rendição, rindo. "Uma vez já foi o suficiente." Embora, se formos honestos, ele completou com um sorriso travesso, deu bem certo para nós dois.
Madison riu, puxando-o para um beijo, pensando em como um simples momento de raiva, em um escritório, havia levado até ali, a um amor verdadeiro, um casamento real, um futuro que nenhum contrato poderia prever. Às vezes, as melhores histórias nascem dos piores começos. Eleanor Whitmore compareceu ao segundo casamento deles, o verdadeiro. Uma cerimônia pequena e íntima, apenas com família e amigos próximos. Quando Madison caminhou até o altar com um vestido branco simples e elegante, os olhos de Carter se encheram de lágrimas. "Eu aceito", disseram os dois, e dessa vez significava tudo. Quando Carter beijou sua noiva, Madison Hayes Whitmore soube, com absoluta certeza, que contos de fadas podiam sim se tornar realidade. Você só precisava ser corajosa o bastante para dar um tapa em um bilionário primeiro. Anos depois, quando perguntavam como haviam se conhecido, Carter e Madison apenas trocavam um sorriso cúmplice. "Ela veio para uma entrevista de emprego", Carter dizia, "e ele me contratou para um cargo que eu nem tinha me candidatado." Madison completava: "Melhor decisão que já tomei." Carter respondia, puxando a esposa para perto. E Madison, cercada pela vida que haviam construído juntos, sua carreira de jornalista em ascensão, a empresa dele prosperando, a família que começavam a planejar, só podia concordar. Levar aquele tapa havia sido o pior momento da vida perfeitamente controlada de Carter Whitmore, e também o início da melhor coisa que já aconteceu aos dois. O que você achou da história deles? Deixe sua opinião nos comentários. De 0 a 10, qual nota você daria para esse amor improvável? Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar nossas histórias e confira mais contos emocionantes clicando na tela final.